Vocês gostam de viajar, têm vontade de fazer um mochilão pelo mundo, então assistam esse bate-papo aqui. Eu conversei com a Paty. A Paty é uma viajante que viajou por mais de 30 países e veio contar um pouco como foi essa experiência. Assista. Boa tarde, Paty, tudo bem? E aí, Má, tudo certo contigo? Tudo bem também. Paty, eu queria agradecer esse seu tempo para a gente poder bater esse papo, né? A gente está vivendo em meio a essa pandemia e tudo mais, e eu vou trazer alguns assuntos que despertam vontade de viajar, vontade de crescer, e que a gente também tem um funcionamento nesse período em casa, né? A gente está vendo muita coisa de Covid, destruição. Vamos falar um pouco de coisa boa, que é viajar, certo? Nossa, e disso, assim, você falar pra mim que coisa boa viajar, a coisa que eu mais amo na vida, com Você viajou certeza. pouco, né? 39 países, dá pra brincar um pouco, né? 39. Isso que eu já ia até perguntar para você. Você já passou por 39 países, certo? Isso, 39 países, todos os continentes e 8 mochilões aí somados. E acaba por aí ou não? Nunca, nunca acaba, né? Quando você começa a expandir seus horizontes, só quer ir mais pra frente, então não Mais para acaba não. frente. E, Paty, de onde veio essa paixão por viagens? Conta um pouco para mim. É muito engraçado porque eu odiava viajar, eu detestava. Até meus 17 anos de idade, né, 2010, minha família foi fazer um mochilão na Europa. Ai, Paty, vamos. Eu falei, não vou. Não vou ficar em Campinas. Campinas, cidade maravilhosa, né? Não vou. Então eu detestava viajar, não gostava de sair do lugar, eu gostava de ficar ali tranquila. Só que eu sempre fui apaixonada por trabalho social, desde Uhum. pequenininha, né? E em 2011 precisavam de voluntários para fazer um trabalho social na Turquia, né? Eu tinha 18 anos de idade e eu falei, eu vou. Falei, eu vou. 5 dias depois eu fui para a Turquia e fiquei 2 meses e meio morando lá e dando aula em escola pública. Na Turquia, com meus 18 anos de idade, minha passagem de volta era da Alemanha, porque eu falei, é na Europa, tá tudo bem. Só que assim, Turquia, Alemanha. Então eu precisava chegar até a Alemanha. E aí foi meu primeiro mochilão, aleatório. O que eu descobri nisso não foi só que eu gostava de trabalho social, é que eu amava viajar. Com um mochilão totalmente sem roteiro, 19 anos de idade, tinha feito aniversário lá, e aí eu fiquei apaixonada. Depois disso, cada ano, cada férias de trabalho era um mochilão diferente. E recentemente agora você fez um mega mochilão, né? Isso. Chegou em 2019 e eu decidi mudar um pouco minha vida, né? E eu saí da empresa onde eu trabalhava, eu fiquei 6 anos trabalhando em multinacional, duas grandes multinacionais eu trabalhei, e eu saí da multinacional e eu realmente me joguei sozinha, sem roteiro, e fui primeiro para os Estados Unidos, na casa de uma menina do Instagram que morava lá, eu não conhecia assim pessoalmente, era amigo de amigo. Paty, até esse episódio eu acho que era até legal, engraçado, porque você não conhecia essa menina, né? Você era mais amizade pelo Instagram e pegou e foi, né? Você não Foi tem bem medo, você mete a cara e vai, né? Foi bem isso, sagitarianaça que sou, né? A gente estava conversando aleatoriamente, era amiga de uma amiga no Instagram, ela mandou um, eu tô na Califórnia, vem aí. Eu falei, tá bom, vou mesmo. Aí ela, vem mesmo, mais ou menos isso. E fui, fiquei um mês na Califórnia, e aí depois de lá, peguei uma passagem muito barata para Grécia e nunca teve um próximo destino. Eu ia conhecendo pessoas, pegando dicas, e aí eu fui indo. Fui indo, indo, e fiquei 7 meses viajando. Então, você não tinha um destino, eu entendo que você não tinha hospedagem certa, você ia se aventurando pelos países. Como que você fazia? Onde você dormia? Como que era? Nesses 7 meses eu não gastei R$ 1 com hospedagem. Eu só me hospedei na casa de amigos, ou gente do Instagram, ou Couchsurfing, ou qualquer outra coisa que me ofereciam. Então, Não, basicamente, nada, não gastou nada, nem R$ 1. zero, zero, zero. Quer dizer que eu dormi num quarto, numa cama macia, confortável? Não quer dizer que isso aconteceu, mas ao mesmo Aham. tempo, coisas muito legais. Porque eu me hospedei na casa de locais. Então, por exemplo, na Grécia, eu fiquei no Couchsurfing, que é um aplicativo que basicamente você troca hospedagem por companhia. Uhum. E eu fiquei na casa de um cara que ele era cantor, e ele cantou no The Voice, por exemplo. E aí eu fui indo, né, em todos os países, ficando na casa de alguém que podia ser do aplicativo, que poderia ser do Instagram, que poderia ser amigo de amigo, e aí fui criando histórias assim incríveis e escolhendo os próximos destinos assim aleatoriamente.
Nossa, que bacana. Dos países que você passou no geral, qual país você voltaria mais para morar? Não, eu falo que tem 2 lugares no mundo que eu moraria só. Morar, assim. Barcelona, tem todo o meu amor, tem minha cara, porque tá todo mundo ali vivendo a sua vida e assim, tá tudo bem, tá tudo bem, sabe? É uma Uhum. cidade que te abraça. E São Paulo, que eu sou apaixonada, né? Qual país que você foi a cultura mais diferente que você passou e você olhou e falou, nossa, preciso sair correndo daqui? Teve algum? Marrocos. Marrocos, com certeza, foi o mais diferente em relação à cultura e o que me incomoda um pouco, bastante, é o patriarcado, assim, dentro da cultura. Então, assim, não é que você está numa cidade X do Marrocos, vai acontecer algum abuso que a gente consideraria abuso em relação a, né, relação homem e mulher, e aí você vai lá reclamar para a polícia, porque é a cultura do país. Então, quando me perguntam sobre viajar, eu falo que, primeira coisa, não corra riscos culturais. Porque ali não importa se você é brasileiro ou não, você está no lugar deles, né? Então, eu acho que Sim. Marrocos foi um lugar que foi incrível, maravilhoso, lindo, mas na hora que eu saí de lá, eu realmente gostei. Falei, meu Deus, consigo respirar agora, sabe? Você foi com quantas pessoas para o Marrocos? Foi só você? O Marrocos foi uma história que não estava nos planos, na verdade não tem muito planos, né? Mas eu conheci uma galera, eu fiquei na casa de uma menina do meu Instagram, em Portugal, e no final de Uhum. semana que eu fiquei na casa dela em Portugal, eles estavam fazendo a reunião de amigos brasileiros que moram em outros países da Europa. Ou Nossa, que seja, legal. tinha umas 10 pessoas de países diferentes ali. E essa galera ia fazer uma viagem dos amigos para o Marrocos. E como eu fiquei amigos deles, eles convidaram para eu ir também. Então a gente foi em 14 pessoas para o Marrocos. Tinha um sueco, o resto tudo brasileiro. E foi assim, por estar com a galera, foi muito legal. Mas tem essa questão cultural que me incomoda um pouco, assim. No Marrocos tem a questão da vestimenta. Não sei se especificamente lá a mulher não pode usar alguns trajes lá. Você teve também que se paramentar igual eles ou não? Como que foi? Isso é muito verdade, viu? No Marrocos é muito importante prestar atenção com vestimenta, principalmente mulher. Blusas, golas altas, geralmente, se puder, manga ou assim ou mais comprida. E o único dia que eu saí com uma camisa aberta até aqui, ó, tava super fechada, aí deu problema. Então, Deu sim, problema? o tema da vestimenta, os caras eles ficam muito em cima. É uma coisa muito forte cultural mesmo. E qual país você se sentiu mais acolhida? Não vale falar Portugal, tá? Eu tenho muitos amigos que foram para Portugal e falaram que parece que estão no Brasil estando lá. Mas eu queria saber de você, qual país você chegou e falou, nossa, parece que eu estou no Brasil, que o acolhimento é tão grande. Um país que eu me senti mais em casa. Realmente, Portugal, a língua ela ajuda muito, né? Então, me senti bem. Mas um país que eu me senti muito acolhida foi na Hungria. Na Hungria, eu me senti assim abraçada naquele lugar, né? E eu tinha acabado de sair da República Tcheca, então foi um contraste muito grande para mim. Em um país, República Tcheca, as pessoas eram muito mais grossas e muito mais severas. Então você perguntava, ah, esse suco é do quê? Não tá vendo? Tá escrito pêssego. Eu falava, nossa, desculpa, né? E na Hungria não. Na Hungria, é coisa de você tá com um mapa no meio da rua, uma mulher parar e falar, não, eu te levo lá. Não tem nada a ver com o meu caminho, mas eu te levo lá. E andar 20 minutos com você te levando até o lugar, sabe? Então, isso pra mim, e isso influencia muito o quanto eu gosto ou não do lugar onde eu tô. Como as pessoas elas lidam, né? Então, acho que é uma das referências, assim, pra mim. Ô, Paty, e para as pessoas que estão começando a viajar agora, que vão começar a se aventurar, eu queria que você desse umas dicas, desde a compra de passagem, a procura de hospedagem. O que você indica para gente que quer começar a viajar? Eu acho que tem 3 pilares principais para todo mundo olhar com carinho é quando vai viajar. A primeira é transporte. O transporte, né, o voo, basicamente, é uma tacada só. Você vai pagar um dinheiro grande, né, no seu orçamento, uma vez só. Então vale muito a pena pesquisar um voo mais barato, né? E aí Ô, existe Paty, tem algum horário específico para compra? Às vezes as pessoas falam, ah, compra de madrugada. Isso vale a regra ou não? já valeu essa regra. Hoje em dia, não tanto, né? Por quê? Porque as pessoas começaram a comprar de madrugada, então oferta e demanda, e aí as coisas começam a mudar. Então, hoje em dia, o que eu indico muito o meu aplicativo favorito é o Skyscanner, porque Uhum. você coloca o rastreador de voo. Então, eu tenho certeza que vou para a Califórnia, para a cidade X. Você coloca lá, São Paulo, Califórnia, cidade X, e ele vai te dar um alerta no teu e-mail quando a passagem baixar. Então você Olha, consegue controlar.
E você consegue também ver a incidência de preços mais altos e mais baixos, né? Qual que é a média do período. E outra coisa muito legal nesse aplicativo, você consegue colocar lá como de Brasil, país, para outro país. E ele te ranqueia as cidades mais baratas para você ir nesse período, nesse voo. Então, a primeira coisa, prestar atenção na passagem. Porque se você economizar nesse primeiro pilar, você vai economizar uma grana de uma vez só. Segunda coisa que você gasta dinheiro, hospedagem, né? Hospedagem, usar os sites de comparação, eles ajudam demais, como é o Booking.com. Porque quando a gente vai de férias, geralmente a gente não quer arriscar, né? Arriscar na hospedagem. Então, o Booking.com tem opções incríveis e, importante, tirar o mito que Airbnb é sempre mais barato que hotel. Não é uma Uhum. verdade. Isso, assim, posso falar com propriedade. Então, olhe no Airbnb, sim, né, alguns apartamentos, mas olhe também no Booking.com para ver se tem um hotel mais em conta. E sempre, sempre, sempre leia os reviews. O que que a galera tá falando desse hotel? Porque você pode cair numa grande enrascada. E a terceira coisa que você gasta dinheiro é com a alimentação, né? E aí a alimentação é o seguinte, você pode ter economizado na passagem, show de bola, pode ter economizado no hotel, mas aí você não pegou, por exemplo, um hotel com café da manhã. E aí você vai gastar na Europa, vai gastar 10 euros no café da manhã. Aí eu tô de férias, vou almoçar fora no lugar que eu achar aqui na esquina, e almoçou fora, jantou fora. Isso vai somar um valor bem grande. Então, uma dica é, por que não fazer uma ou duas refeições, passar no mercado, comprar várias coisinhas que você gosta e cozinhar no hotel, ou comprar um lanche rápido em vez de comprar na rua. Isso te faz economizar pelo menos uns 15, 20 euros por dia, né? E aí essa soma fica grande. E como dica de ouro aí não quer dizer que aquele hotel barato que fica a 14 quilômetros da cidade é a melhor opção, tá? Por quê? Porque você vai ter que se locomover. Então, às vezes, pagar um pouquinho mais caro para ficar centralizado é sempre uma ótima ideia, tá? Então, E acho que são nem. as dicas mais gerais, assim. Não, dicas excelentes. E assim, essa questão da locomoção é muito importante, porque você nem sempre vai conseguir carona e nem sempre vai estar num país amigável, né? Então, ver um local mais próximo dos pontos é muito importante, né? Por exemplo, Londres, que o metrô é por zona. Se você ficar muito longe, o valor que você vai pagar de metrô ficando longe é muito maior do que o que você vai pagar ficando perto. Por quê? Porque o ticket muda de preço de acordo com a zona que você está. Isso acontece em vários lugares. Lisboa, por exemplo, é outro lugar. Então, sempre tem que olhar essa coisa de a economia que vai sair caro, né? Voos de 36 horas. Vocês já pensaram que cada vez que você parar no aeroporto e ficar 13 horas no aeroporto dormindo, você vai gastar com alimentação? Será que vale a pena? É. Então tem que colocar tudo isso ali na ponta do lápis, né? Mas acho que olhando os três pilares já dá uma clareada já em todas essas contas. E, Paty, quando passar essa pandemia, tudo voltar ao normal, qual que é o próximo destino que você tem em mente? Ou algum país que você ainda não conheça, né? Porque 40 países, acho que tem ainda país que você quer conhecer? Sempre tem, né? Sempre tem. Mas é engraçado, porque na verdade era para eu estar na Tailândia agora. Eu já fui para Tailândia, mas eu já repeti países várias vezes, porque eu falo que eu viajo pelas histórias, não pelos locais, né? E era para eu estar na Tailândia para fazer a parte ali da Ásia, que é basicamente Laos, Camboja, Vietnã. Então, uma opção é continuar com esse plano, e a segunda opção, sabe qual que é? Pegar um convite de alguém, né, e falar, beleza, vou. Então, uma amiga convidou para ir para a Suécia lá, talvez eu vá. Outra amiga convidou para passar um tempo na costa sul de Portugal que eu não conheço, talvez eu vá. Então, acho que o primeiro convite que apareceu, eu falei, meu, vamos embora. Então, vamos ver o que vai rolar. Paty, eu queria agradecer esse bate-papo, foi muito bacana. Foi um bate-papo também, que nem eu falei no início, bem leve, né? E que vai inspirar com certeza muitas pessoas que têm vontade de viajar e acham que é difícil, né? E o recado que eu queria deixar, assim, por fim, é um lema que eu tenho de vida, que é viva a história que você tem orgulho de contar. Meu, a gente tá aqui vivendo essa vida, né? Que história que a gente vai contar? E viajar não é difícil. Mulher viajar sozinha? Tem empecilhos? Tem, mas não é tão difícil, dá para fazer. E eu quero deixar à disposição também. Tem o meu Instagram, onde está a Paty, pode me chamar, fazer pergunta, eu ajudo super. E ali eu conto também algumas histórias desses perrenguezinhos e também histórias de viagem desses países que eu tô passando. Então, segue lá e tô super à disposição. Obrigada super pelo convite, viu, Mar? Paty, muito obrigado, um beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, Mar.